Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9, diz assim: A parábola da figueira estéril. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe perguntou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Quando ele fala aqui, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem sequer, ao menos um. Essa parábola, ela tem aqui um sentido muito amplo, Ela pode se referir a Israel, como também a cada um de nós. Porque Deus, ele vai procurar os frutos na nossa vida. Nós somos comparados várias vezes aqui na palavra como árvores frutíferas. Nós temos que dar frutos. Porque se nós estivermos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, se nós estivermos ligados nele, o Pai poda para que a gente dê mais fruto ainda. Então nós só vamos dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos permanentes, se nós estivermos ligados em Deus verdadeiramente. E Deus vai procurar fruto na nossa árvore. E o dia que nós vamos prestar contas para o Senhor Jesus, esses são os frutos que ele vai vir buscar. Esses são os frutos que ele vai vir e vai dizer: que fruto que você deu, que árvore que você foi. E quando ele diz aqui, sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a boa terra. É forte isso aqui, Deus, ele não vai deixar ninguém viver aqui 80, 90, 100 anos, uma vida inútil, sem propósito. Deus não vai deixar uma pessoa viver aqui ressentida, amargurada, magoada, destilando fel e veneno para tudo que é lado. Você acha que Deus vai deixar uma pessoa aqui viver 100 anos sem dar fruto nenhum? O corta aqui, muitas vezes, gente, é o fim da vida. Por isso que tem muitas pessoas que estão sendo ceifadas, porque não querem viver o propósito de Deus. Tem pessoa que não quer nada com Deus, não tá nem aí. Deus não vai deixar ela ficar ocupando a terra boa, não. Ou ela vai dar fruto, ou ela vai ser arrancada. Isso aqui é algo muito sério e é fato. Isso é fato, E aonde ele diz aqui, que fala ali que por 3 anos, esse é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. 3 anos Jesus ficou pregando ali para aquele povo. 3 anos Jesus ficou pregando o evangelho para aquele povo. E muitos não quiseram, não deram frutos. Comeram, mas o fruto não frutificou. Estavam se alimentando da palavra, mas ela não gerou frutos, porque o coração muitas vezes está endurecido. Quando a pessoa está com o coração endurecido, ela não ouve a voz de Deus. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Quando ela está com o coração de pedra, a palavra diz que Deus é o único que pode dar um coração de carne disposto a se converter, mas ela precisa querer mudar. Ela precisa querer dar frutos. Ela tem que parar de viver aqui de forma inutilmente. Nós não temos mais tempo para perder se nós formos analisar. Os dias estão sendo remidos. A vinda de Jesus está muito próxima. Então nós não temos muito tempo para perder. Nós temos que aprender a ganhar o tempo que estamos aqui, desfrutando de maneira certa, indo na igreja, buscando a Deus, tendo comunhão com o Pai, estar ligado na videira, ser podado para dar mais fruto. É isso que nós devemos fazer. Porque aquela pessoa que está ali, só de aparência bonitinha, estava lá aquela figueira enorme, bonita, no meio de uma baita de uma vinha, só ela lá.
Só ela que não dava fruto. Era só aparência. E às vezes tem pessoas assim, que estão dentro da igreja e são crente cristão só de aparência, é crente só na igreja. Botou o pé para fora, chegou em casa, viram num demônio. Se transformam. Dentro da igreja, na frente do pastor, na frente dos irmãos, é uma coisa. Quando ela está em casa, misericórdia. Então, às vezes tem isso. Tem isso. Paulo disse que nem tudo que está em Israel é israelita. Nem todos que estão dando aleluia e glória a Deus vão para o céu, gente. Não vão. Vai chegar um dia, Jesus disse, que vão chegar e dizer, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, eu não conheço. Ah, mas eu expulsei demônio, mas eu curei em teu nome. Jesus vai dizer, mas eu não os conheço. Porque são os infrutíferos. São os que viveram de aparência. Os dons são irrevogáveis. O dom que você tem de curar, o dom que você tem de prosperidade, Deus não vai tirar de você, eles são irrevogáveis. Você vai ficar aqui, fazendo a obra, curando, orando, a pessoa vai ser curada, mas e você? Eis a questão. E aqui, né, quando ele fala aqui, ó, o vinicultor, porém, lhe rogou. O vinicultor é Jesus, o dono da vinha é Deus. Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela. Olha o nosso advogado, cavando ao seu redor e adubando. O adubo, gente. Você que planta em casa, você que cuida de um vaso. Eu cuido das minhas plantinhas, eu tenho que estar ali, cavando ao redor, senão a terra vai ficando dura. Coloco outra terra, preencho aquele vaso. Para quê? Para que aquela planta continue bonita, viçosa, dando flores, fazendo o que ela tem que fazer. Mas eu preciso cuidar, eu preciso dar água para ela, eu preciso adubar ela, né? Compro terra aqui do meu vizinho, que ele tem uma terra adubada, coloco nelas, eu tenho que cuidar delas. Se eu não cuidar, para que eu vou ter? Então nós precisamos cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso ministério, viver o propósito de Deus. E aqui ele disse, ó, se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Deus exige frutos e não simplesmente folhas. Vida e não somente palavras e promessas. Isso aqui é muito forte. Tem gente que só promete, mas não cumpre nada do que é para ela fazer. Promete para Deus. É que nem no casamento, né? Às vezes eu conheço pessoas, casais, né? Que, se você me der um filho, eu vou mudar. Se você me der outra chance, vai ser diferente. Só promessas. Nada muda. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer ver só folhas. Ele quer ver os frutos. E frutos permanentes. Frutos dignos de arrependimento. Não é só promessa. Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou fazer. Não faz. Aí ela pega um voto. Senhor, se tu fizer tal coisa, eu vou trazer esse voto. Com Deus não se barganha. E se você pegou, a palavra diz que aquele que pegou um voto, cumpra. Não demore para cumprir. Tem gente que acha que vai barganhar com Deus. E não é assim que as coisas funcionam. Ou você é fiel com Deus ou você não é. Ou você é dizimista e ofertante ou você não é. Não adianta só você ofertar. Não, você tem que devolver aquilo que é do Senhor. Não adianta só eu dizimar, eu preciso dar uma oferta, porque a oferta é que eu prospero, é um casamento. Aí a pessoa não é fiel a Deus, ela dá só o que sobra, aí ela quer o melhor. Aí ela quer barganhar. Quando ela quer algo, ela quer barganhar com Deus, só que não é assim que as coisas funcionam. Com Deus não se deixa escarnecer. Então Deus, ele não vive só não, gente, de promessas. Não. Para Deus isso não cola, né? Tem aqui, você ainda enrola, né? Um ser humano, você ainda enrola o teu cônjuge, né? O esposo ou a esposa, eu te prometo. Só que chega uma hora que a pessoa cansa. Cansa de tanta promessa e não vê mudança. A pessoa diz, agora chega.
Esse aqui não dá mais, eu tentei, eu dei todas as chances possíveis, eu fiz, eu já passei por isso. Eu já passei por isso antes de eu conhecer Jesus. Só que chega uma hora que a gente cansa. E Deus também. Deus cansa. Deus não vai ficar perdendo tempo com quem não quer nada com ele. Deus não vai ficar perdendo tempo com quem, dando pérolas aos porcos, como diz a palavra. Deus vai usar alguém para pregar, para dar a palavra, para cuidar, para orar, como Paulo disse. Eu preguei, Apolo orou, mas quem colheu o fruto? Deus, o Espírito Santo. Porque é ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Não é eu e nem é você. Mas ele disse, eu preguei, eu semeei, esse aqui orou, mas quem colheu o fruto? Nós regamos o fruto com a nossa oração. E Deus coloca alguém sempre para nos ajudar a ler a Bíblia, nos dá uma palavra. Só que quando Deus vê que a pessoa não quer nada com nada, ele diz, Deus, agora chega, sai desse e vai para o outro. Deus não fica perdendo tempo com quem não quer compromisso, com quem não quer nada com ele. Porque num casamento tem que ter compromisso, é aliança, e com Deus não é indiferente. Então você tem que ter compromisso de buscar Deus, de servir a Deus, de ter comunhão com Deus, de ser um bom servo, um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, e por aí vai. E aqui, gente, quando ele fala aqui, ó, aparentemente, né, demora no juízo não significa indiferença ou inoperância, pelo contrário, é Deus usando a sua imensurável paciência e bondade na esperança do fruto de arrependimento. Todavia, mais cedo ou mais tarde, a lâmina do machado da justiça punitiva de Deus cairá com severidade sobre toda a raiz de vida inútil, a qual não aceitou, né, o enxerto da nova vida em Jesus. Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada. Quem é a palavra? É Jesus. É Jesus que tem que habitar na gente. Quando nós aceitamos esse enxerto, nós somos prósperos, abençoados, Jesus é o Senhor da nossa vida. Agora, não vai ficar aqui, ocupando terra inutilmente, ninguém. Deus, ele vai cortar toda a raiz de inutilidade. Isso aqui é muito forte, mas é algo que o Espírito Santo está trazendo para o povo despertar. Parar de perder tempo, de ficar fazendo promessa para Deus ali, como ele faz para o namoradinho e para a namoradinha. Não é. Deus não se deixa escarnecer. Então, pare com isso. Se você ainda estava nesse caminho, pare com isso. Se conserte com Deus. Abandone o pecado. Abandone o erro. E se vista, né, da couraça. Porque senão você não tem como guerrear contra Satanás. E aqui diz, gente, todavia, mais cedo ou mais tarde, a lâmina do machado da justiça punitiva de Deus cairá com severidade sobre toda a raiz de vida inútil, a qual não aceitou o enxerto da nova vida em Jesus. O juízo deveria ter caído sobre Israel imediatamente após a crucificação do Filho de Deus. Entretanto, o Senhor concedeu o pedido do vinicultor, uma derradeira oportunidade especial que ocorreu entre o Pentecostes, né? Deus, gente, ele nos deu oportunidade, nos dá oportunidade, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Jesus podia ter dito, mata todo mundo, manda uma legião de anjo aqui, mas não. Ele morreu no meu e no teu lugar. Nos deu vida e vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Até quando você vai viver dessa forma? Aprisionado no pecado, na mágoa, no ódio, no ressentimento, na amargura. Pessoas estão morrendo todos os dias com câncer, tumor aparecendo. Por quê? Mágoa, raiva, ressentimento, ódio, amargura. Não vivem em paz. Não faz o que está escrito na oração do Pai Nosso, que diz que nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, para que eu possa receber o perdão de Deus. As pessoas não conseguem perdoar, as pessoas ficam presas. Elas precisam sair desses calabouços. Elas precisam fazer que nem Ana, colocar toda a raiz de amargura para fora, para ser abençoada. Por quê? Porque Deus, ele quer usar cada vaso
Ele quer usar as nossas vidas. Nós precisamos dar frutos. A nossa vida, como Paulo disse, nós somos cartas vivas. Você não precisa abrir a boca para pregar. Você é observado todos os dias. A palavra diz que uma grande nuvem de testemunhas nos cerca. Nós somos cercados. Nós somos vistos todos os dias. Então nós precisamos, gente, dar o bom testemunho. Nós precisamos ocupar a terra da forma certa. A boa terra. É a palavra. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Não podemos viver inutilmente aqui, empurrando as coisas com a barriga, como a gente costuma dizer aqui no sul. Tem gente que empurra as coisas com a barriga. Vai empurrando. Até quando? Até quando? Então vai chegar uma hora que o machado da justiça de Deus vai cortar. E Deus não quer só ver folha bonita. Deus não quer ver só arvorezinha verdinha, bonitinha, não. Ele quer ver fruto. É igual aqui. Eu tenho pé de bergamoteira aqui na minha casa. Eu quero ir comer fruto dela quando é a época da bergamota. Não quero que ela fique lá só verdinha, bonitinha, dando folhinha, não. Eu quero comer os frutos dela. E é o que Deus quer da nossa árvore, que ela dê frutos. Quando Jesus foi pegar fruto daquela figueira que era bonita, não tinha, ele disse que ninguém mais coma fruto de ti. No outro dia a figueira estava lá, seca e esturricada. E o Pedro disse, Senhor, lembra daquela figueira que o Senhor falou ontem? Pois é, ele disse, pois é. Se tu creres, tudo é possível que crê. Se tu disser para esse monte, vai para lá, ele vai. Se tu disser para ele se jogar para lá, ele vai. Foi com fé que Jesus disse, declarou, jamais vão comer fruto de ti. Já pensou? Deus olhar para você e dizer, agora chega. Foi o teu tempo. Eu te dei o tempo para você se consertar, para você voltar, para você vir para minha presença, para você dar fruto. Você não deu, agora terminou. É uma palavra dura, é forte, é. Mas é o que o Espírito Santo tem para nós, tem para mim e para você. Então que você se alimente desta palavra, que você faça uma reflexão da tua vida nesse dia. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas sejam alimentadas, edificadas, que ninguém fique aqui ocupando a terra inutilmente, porque o Senhor não quer só folhas bonitas, o Senhor quer frutos, frutos permanentes, frutos dignos de arrependimento. Que esta pessoa seja uma carta viva, Pai. Que todos que olharem para ela vejam a tua presença, vejam a mudança, a transformação, os frutos, porque é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Não podemos colher figos na videira, nós colhemos figo na figueira, uvas na videira. Que cada árvore venha dar o seu fruto e que o Espírito Santo venha nos auxiliar, que ele continue nos limpando, que essa palavra que está enxertada na nossa vida continue nos limpando, podando, para que a gente venha dar mais frutos, Pai. Que o Senhor, na tua infinita misericórdia, que o Senhor fale esses corações, que o Senhor faça com que aquela pessoa se conserte, aquele que estava só virado em folhas, mas que esta pessoa comece a dar frutos, que ela se arrependa, que ela volte para o caminho. E que o Espírito Santo continue ministrando esta palavra no teu coração. Pai, cuida de cada uma delas. E que você faça a tua parte, manda esta mensagem para frente, para aquela pessoa que o Espírito Santo moveu o teu coração, que você pregue a palavra, que você mande esta mensagem e que o Espírito Santo possa usar a tua vida grandiosamente, no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e que essa mensagem dê frutos na tua vida.